Olá, tudo bem com você? Na palestra de hoje, nós iremos falar sobre um assunto muito importante a respeito de uma comparação que Jesus vai fazer com um acontecimento que ocorreu no passado, que serviu como sinal para que seus discípulos pudessem se preparar e sair de Jerusalém antes que ela fosse destruída e a comparação com os nossos dias, com o que está acontecendo hoje, com as várias crises que estão acontecendo de forma simultânea, que Jesus também disse, ele deixou um sinal que serviria para que o seu povo, seus discípulos, neste tempo, nos últimos dias, também se preparasse. Para começarmos a nossa palestra, nós vamos estar fazendo uma breve oração e depois dando início aí com a leitura do texto de Lucas capítulo 21, verso 20. Ok? Vamos orar? Querido e bondoso Deus, queremos te agradecer por este momento de estudo de sua palavra. Pedimos a iluminação da nossa mente para que possamos compreender esta verdade para os nossos dias. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 21, no verso 20. Ele diz o seguinte: E quando virem Jerusalém cercada de exércitos, saberão que chegou a hora de sua destruição. Então, aqui nós vemos o evento que serviria como sinal para os discípulos dos dias de Jesus ali, do primeiro século, para que eles pudessem sair de Jerusalém antes que ela fosse destruída. Este evento, que serve como sinal, é o cerco de Jerusalém por exércitos. Que exércitos são esses? O exército romano. E quando nós vamos para a história, nós vemos que há um primeiro cerco sobre Jerusalém, que acontece no ano 66 depois de Cristo. E a respeito deste primeiro cerco, Flávio Joséfo, historiador judeu e também testemunho ocular, ele relata o seguinte: no ano 66 depois de Cristo, diante da revolta de judeus rebeldes contra o império, Sestio Galo, general romano, reuniu seus soldados para combater os judeus. Mesmo encontrando certa resistência por onde passavam, os romanos matavam e faziam os rebeldes retrocederem. Chegando nas proximidades de Jerusalém, os romanos a cercaram, e quando estavam prestes a invadir e tomar a cidade, por intervenção divina, Sestio e seu exército decidiram recuar. Então, no ano 66, houve um cerco, e neste cerco, por algum motivo, e aqui ele fala claramente, por intervenção divina, Sestio decidiu retroceder, e Jerusalém não foi invadida e, consequentemente, não foi destruída. Aqui nós temos um outro historiador, Eusébio de Cesareia. Ele diz o seguinte: sobre a mudança dos judeus cristãos para a região montanhosa por ocasião do cerco de Jerusalém em 66 d.C., por obedecerem ao aviso profético de Jesus, assim salvaram suas vidas e asseguraram o destino e a continuidade da comunidade cristã de Jerusalém. Então nós temos aqui pessoas que fizeram parte da história, foram testemunhas oculares ali, mostrando o cumprimento dessa profecia que Jesus havia mencionado aos discípulos. O que me chama a atenção é que Jesus ele faz uma ponte entre este evento, que serviria como sinal para os discípulos daquela época, com os nossos dias. E ele também mostra eventos que serviriam como sinal para que o povo dele, nesses últimos dias, pudesse se preparar para os últimos eventos que culminariam com a volta dele. E lá em Lucas capítulo 21, no verso 28, e também o capítulo 24 de Mateus,
nós temos todos esses eventos mencionados por Jesus. Ele fala assim: portanto, quando todas essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, pois a sua salvação estará próxima. Então Jesus está sendo bem claro para os seus discípulos nos últimos dias. Quando vocês verem todas essas crises acontecendo de forma simultânea, as crises que ele menciona nos versos anteriores, é para vocês se alegrarem, levantarem a cabeça, pois a salvação de vocês estará próxima, ou seja, a minha vinda estará próxima, eu virei para salvá-los. E eu gostaria de trabalhar com vocês, dando continuidade nessa palestra, mostrando esses eventos que fazem parte deste sinal que Jesus ele nos deixa, que servem para nós nos prepararmos para os últimos eventos e para a vinda dele. Tá bom? Vamos lá então? E aí Jesus ele menciona o primeiro evento, que é a aparição de falsos cristos, falsos profetas e falsos mestres. Aqui nós temos algumas reportagens mostrando alguns desses falsos cristos, profetas e mestres da nossa atualidade, né, desses últimos anos aí que tem aparecido, e essas pessoas têm se intitulado cristos, profetas e mestres da parte de Deus. Aí nós temos a primeira reportagem, um Grang, a respeito desse senhor aí. Quem é Sergei Torop, o líder do culto sérvio que afirma ser Jesus Cristo? Né? Que afirma ser Jesus? Então nós temos esse personagem que diz ser Jesus e tem muitas pessoas que estavam seguindo ele até pouco tempo, mas ele acabou sendo preso, né? Pelas autoridades da Rússia. Aí na reportagem do meio, nós temos Mega Curioso, né? Reportagem do jornal Mega Curioso. Nós temos esse senhor aí, Davi Our, o profeta do fim dos tempos, que teria alertado sobre o Zika vírus. Então, mais um suposto profeta aí que tem aparecido, né? Dizendo que as suas profecias têm se cumprido, mas será que de fato é um verdadeiro profeta? Outra reportagem do Sky News. O número de mortos no culto da fome no Quênia sobe para 103, quando o popular pregador Ezequiel Odeiro foi preso. Essa reportagem aqui ela é muito importante. Um pastor, líder de alguma igreja na região do Quênia, no país do Quênia, ele estava dizendo que Deus havia mostrado para ele que as pessoas deveriam fazer um jejum ficar sem comer para serem salvos, né? E aí nós temos a informação de que muitas pessoas seguiram essa falsa profecia desse senhor aí, desse falso pastor, e essas pessoas elas ficaram sem se alimentar e muitas delas foram morrendo de fome, de fraqueza, e as autoridades do Quênia descobriram, e quando descobriram, eles já haviam encontrado 103 corpos de pessoas que haviam aderido a esse falso ensinamento aí. Eu queria mencionar também um outro evento, nação contra nação. Aí nós temos no jornal ABC News a informação de que Ucrânia enfrenta início sombrio em 2023 após novos ataques russos. Então, que já é uma referência à guerra lá entre Rússia e Ucrânia, que persiste. A Rússia continua atacando a Ucrânia e nós temos visto aí o que tem virado a Ucrânia, a destruição que tem assolado o país, né? As pessoas, o número de mortos só tem aumentado. Aí nós temos também o Heritage Times, chefe da Marinha dos Estados Unidos, diz que China pode invadir Taiwan antes de 2024. Então nós temos rumores de guerras aí, né? Que também é mencionado por Jesus. E a China, segundo esse chefe da Marinha, pode invadir Taiwan a qualquer momento, né? A qualquer momento, antes mesmo de 2024. The Times of Israel. Coreia do Norte promete resposta esmagadora a exercícios conjuntos de Estados Unidos e Coreia do Sul.
mais rumores de guerra. Então nós temos aí a parceria de Estados Unidos e Coreia do Sul, e a Coreia do Norte não tem gostado disso e tem prometido dar respostas a essa parceria dos Estados Unidos com a Coreia do Sul. Outro evento que faz parte desse sinal, todas estas coisas. Terremotos. E nós temos alguns terremotos que têm ocorrido aí nos últimos meses, como por exemplo relatado pela CNN. Número de mortos após terremotos na Turquia e na Síria ultrapassa 50 mil. Então esse aqui é um terremoto de grande magnitude que ceifou a vida de mais de 50 mil pessoas na Turquia e na Síria. E agora, pouco tempo atrás, nós vimos mais um terremoto que ocorreu, aí segundo a Band.com.br, né? Terremoto no Marrocos, onde mais de 2.900 pessoas morreram. MENA sobe para 21 o número de mortos no terremoto do Afeganistão e no Paquistão. Então nós estamos vendo este evento também acontecendo em nossos dias, simultaneamente com as guerras, né, nação se levantando contra nação, falsos profetas, falsos mestres, falsos cristos, né? E aí nós temos mais um evento que eu queria mencionar com vocês, que são as doenças. Então aqui o Metrópolis, ele fala o seguinte: coronavírus, H5N1, Mpox, Marburg, por que tantos vírus estão aparecendo? E de fato, nos últimos anos, nós temos visto o aparecimento de várias doenças em várias partes do mundo, assim como Jesus mencionou em Lucas 21 e também Mateus capítulo 24. G1. Casos de dengue e chikungunya disparam no Brasil e o Ministério da Saúde vê nova epidemia. Então vai e vem, nós temos esse tipo de informação, né, de vírus relacionados a chikungunya, dengue, zika vírus aparecendo em vários lugares, principalmente em países quentes. Forbes, 12 países das Américas estão em alerta máximo por causa da gripe aviária. Então, em várias partes do mundo, nós estamos vendo a incidência de várias doenças, cumprimento profético aí que Jesus ele menciona, né? Crise moral, mais um evento aí, crise moral. Pleno News, alerta aos pais. Disney virou a maior ferramenta do ativismo LGBT+, no mundo infantil. Então, de fato, hoje no mundo nós estamos vivendo uma crise de identidade, uma crise moral. As pessoas não sabem o que é certo, o que é errado. Nós temos visto uma quebra de conceitos que já estavam formados, como, por exemplo, o conceito de família, né? de moralidade. Então, as pessoas têm perdido o norte. E nós temos visto que em filmes que deveriam ser infantis, desenhos, sendo ensinados coisas que tiram aquela base do que realmente é uma família, né? Aquilo que já tínhamos como conceito firmado de família e de moralidade. Traveler, 34 países ao redor do mundo, onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo é legal agora. Eu quero deixar bem claro aqui a todos que eu não tenho nada contra as pessoas que escolhem viver dessa forma. Cada pessoa tem o direito de fazer aquilo que bem pensar. JM Notícia também, nós vemos algo aí preocupante, né? Festa do Grammy, é uma grande festa aí da música, que premia os melhores cantores. Festa do Grammy tem performance satânica e profana. Então você vê numa grande festa da música, você vê a adoração, um culto ali a Satanás. Outro evento que faz parte deste sinal, crise climática. A crise climática tem assolado todas as partes do mundo. Poder 360 diz o seguinte:
Número de mortos por tempestade na Líbia sobe para 11.300 pessoas. Então foi uma grande tempestade, né? E essa tempestade acabou inundando a cidade, quebrando barragens e aí acabou levando a óbito mais de 11.300 pessoas. É lastimável, né? Band.com.br diz o seguinte: incêndio no Havaí é o mais letal dos últimos 100 anos nos Estados Unidos. Estado de Minas, ciclone no Rio Grande do Sul, número de mortos sobe para 50. Então, em todas as partes do mundo, nós temos visto essa crise climática, né? A gente tem visto a incidência de queimadas, de calor excessivo, de tempestades fora do comum. Crise alimentar. Antônio Guterres alerta para catástrofe de escassez global de alimentos. Al Jazeera, fome mundial aumenta enquanto agências da ONU alertam para catástrofe iminente. E também as Nações Unidas, a ONU, abastecimento de alimentos em todo o mundo terá maior queda em 3 anos. Então há também uma crise alimentar mundial, né, global, e há alertas de que pode sim faltar alimento nos próximos anos aí. Crise energética. Brookings. Os desafios energéticos e climáticos continuarão em 2023. Então as perspectivas também da crise energética são ruins, tá? Que essa crise continue. União Europeia, o Euractiv, União Europeia recorre a soluções de longo prazo para a crise energética. CNN Business, crise energética da África do Sul representa ameaça existencial para a sua economia. Então, há um tempo atrás, aí, essa crise ela foi mais intensa, principalmente quando começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Agora parece que deu uma estabilizada, mas as perspectivas ainda não são boas. Crise econômica. Al Jazeera. 2023 será mais difícil para a economia global do que 2022, diz chefe do FMI. A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, diz que 1/3 das economias do mundo devem entrar em recessão este ano, no ano de 2023. Então as perspectivas também não são boas, e aí nós temos a diretora-gerente afirmando isso, né? Diretora-gerente do FMI, a Kristalina Georgieva. Investidor. Crise nos bancos. 186 bancos correm riscos como os do SVB. SVB é o banco que colapsou, né? Que faliu. Silicon Valley Bank, que faliu. E as informações são que 186 outros bancos correm o mesmo risco deste banco de falência. TheDerek.com. Casa Branca alerta para recessão à medida que a luta pelo limite da dívida se arrasta. Então, os economistas da Casa Branca alertam para danos graves à economia dos Estados Unidos em caso de calote da dívida. Né, os Estados Unidos conseguiram pagar essa dívida aí, pelo menos temporariamente, mas isso tem que continuar acontecendo nos próximos meses, nos próximos anos. Caso contrário, a crise econômica pode se agravar, principalmente porque os Estados Unidos é a maior nação do mundo, né? E se acontece uma crise econômica nos Estados Unidos da América, com toda certeza os demais países do mundo poderão sofrer graves consequências. Eu queria ler um texto com vocês que contribui com tudo que estamos falando até agora. As crises e instabilidades que assolam o mundo, os países e governos, levarão ao estabelecimento de uma nova ordem mundial. Então, todas essas crises que nós acabamos de comentar aqui, que fazem parte, né, do sinal, todas essas coisas mencionadas por Jesus,
essas crises elas vão continuar se aprofundando, elas vão continuar piorando, é o que Jesus declara, e essas crises vão levar o mundo, aos governos, a estabelecerem uma nova ordem mundial. E aí, liderados pelos Estados Unidos, que é a maior nação política, as demais nações apoiarão Roma papal no cumprimento de seu propósito, levar os habitantes da Terra a adorarem através da obediência consciente ou impositiva do sinal da sua autoridade, o sinal da autoridade de Roma, que é o domingo. Então nós vamos ver, Apocalipse 13 fala isso, né? O estabelecimento dessa nova ordem mundial, encabeçada pelos Estados Unidos e o poder papal de Roma. E essas crises que nós estamos vendo, elas vão cada vez mais piorarem, e por meio delas será estabelecida uma nova ordem mundial, no qual os Estados Unidos estará à frente, o papado também estará à frente, Roma papal estará à frente, e as demais nações seguirão esses dois poderes. E aí nós estaremos caminhando para o fim e a vinda de Jesus. Mais um texto que eu gostaria de compartilhar diz assim: com o suposto e aparente objetivo de conter as crises, a nova ordem mundial terá um sistema de governo unificado e pacífico, com leis voltadas para os aspectos social, econômico e de preservação da natureza e controle dos efeitos climáticos, que deverão ser obedecidas para o benefício de todos. O carro-chefe dessas leis será o Domingo do Clima. E olha que interessante, a ONU, a Organização das Nações Unidas, já vem trabalhando para isso. Eu creio que você já deve ter visto a respeito das ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, esses 17 objetivos aí que se encaixam justamente nas áreas que nós acabamos de mencionar, na área social, na área econômica, na área de preservação da natureza e o controle dos efeitos climáticos, né? E a parceria que os países vão ter, né? E esse novo sistema de governo global, que será um sistema pacífico e que terá leis voltadas para essas áreas que a ONU tem promovido, tem levado a todos os governos do mundo, e esses governos aos poucos têm aceitado essas informações da ONU, né? E têm aderido muito bem a essas ODS, esses Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Aonde se pretende até 2030 que todos os países aí adotem, né? Adotem e venham a agir, né, de forma bem eficaz para que essa agenda seja cumprida. Mais um texto que eu gostaria de ler com vocês diz o seguinte: o propósito de Satanás é afastar as pessoas de Deus. Ele tem usado o secularismo e a religião para conseguir o seu objetivo. Então, através do secularismo, Satanás conduz as pessoas a acreditarem que não existe uma verdade absoluta, levando-as a viverem de forma libertina. Através da religião, Satanás conduz as pessoas a acreditarem em verdades misturadas com mentiras, levando-as a viverem uma falsa religião. Então, nesses últimos dias, de fato, Satanás ele vai usar esses dois extremos para afastar as pessoas de Deus e enganá-las, levando-as a adorarem a poderes humanos, ao invés de adorar o Criador. A única forma de podermos adorar a Deus é buscando Ele por meio de Sua palavra. Nós temos que seguir a Bíblia unicamente, não seguir uma religião e também não nos afastarmos indo para o secularismo. Nós precisamos seguir de fato a Bíblia. Não podemos ficar nem de um lado do secularismo, nem do outro da religião, e sim do lado de Cristo e do que Cristo diz por meio da Bíblia, de Sua palavra. Estudemos a Bíblia, oremos e vamos pedir a direção de Deus para que Ele nos conduza com segurança nesses últimos dias. Mais um evento que faz parte
do sinal, todas estas coisas aí mencionadas por Jesus, é apostasia. E eu queria te chamar a atenção para esse movimento que tem acontecido nos Estados Unidos da América, que é o poder representado pela besta da terra, o falso profeta de Apocalipse, que vai levar os habitantes da terra a adorarem o papado por meio da observância do domingo. É o nacionalismo cristão. Esse movimento aqui, que está acontecendo nos Estados Unidos e tem se espalhado por vários países, inclusive o Brasil, Itália, Suécia, entre outros, esse movimento procura estabelecer uma única religião nacional, no caso dos Estados Unidos, o cristianismo, querendo colocar uma única religião e impondo essas leis dessa religião a todas as pessoas. E a ABC News ela fala o seguinte sobre este movimento. Especialistas que falaram com a ABC News alertaram que a ideologia do nacionalismo cristão ameaça a democracia americana. Eles disseram que isso poderia levar os políticos a aprovar leis que os apoiadores acreditam refletir valores cristãos específicos, degradar a liberdade religiosa geral dos Estados Unidos e diminuir a confiança do público nos resultados eleitorais. O que é o nacionalismo cristão? Os especialistas definem o nacionalismo religioso, ou cristão, na política como favorecendo oficialmente uma religião em detrimento de outras, fundindo religião e identidade nacional. Então, esse movimento, o nacionalismo cristão que está acontecendo nos Estados Unidos, eles querem implantar uma única religião, unindo a igreja com o poder do Estado. Querem colocar a igreja tendo o poder para criar leis, colocarem pessoas que são cristãs dentro do sistema de governo e para que sejam feitas leis religiosas para que todas as pessoas as sigam. E é justamente esse movimento que quer unir o Estado com a igreja. E nós sabemos que essa união ela sempre acaba levando em perseguição. Aconteceu isso no passado, as pessoas foram perseguidas e, segundo o que a Bíblia nos mostra, isso vai acontecer de novo por causa do poder representado pelos Estados Unidos da América, que vai levar os habitantes da terra a adorarem o papado pela observância de leis cristãs, e a principal lei será a lei dominical. E nós temos uma outra reportagem, Lancaster Online, os perigos do nacionalismo cristão. O movimento do nacionalismo cristão busca, em última análise, apagar a fronteira entre igreja e Estado, foi o que nós acabamos de falar. Esse objetivo agora está sendo promovido abertamente por vários atuais detentores de cargos públicos e recentes candidatos a cargos públicos. É uma grave ameaça à liberdade de consciência e ameaça incitar conflitos entre americanos de diversas heranças religiosas, culturais e étnicas. Eu queria chamar a atenção de vocês a alguns textos muito importantes de Ellen White. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos que Ellen White é a profetisa do Senhor para esses últimos dias. E ela fala coisas muito importantes a respeito do assunto que nós estamos tratando nesta palestra. E eu queria ler com vocês alguns textos dela. Ela diz o seguinte: quando as igrejas protestantes se unirem com o poder secular para amparar uma religião falsa, a qual se opuseram os seus antepassados, sofrendo com isso a mais terrível perseguição, então o dia de repouso papal, que é o domingo, será tornado obrigatório pela autoridade mancomunada da Igreja e do Estado. Haverá uma apostasia nacional que só terminará em ruína nacional. Então, Ellen White está dizendo de forma bem clara aqui a respeito dos Estados Unidos, que é a segunda besta de Apocalipse 13, a besta da terra. E ela é bem clara em dizer que quando isso ocorrer, nessa união entre igreja e Estado, entre as igrejas protestantes dos Estados Unidos com o poder estatal, com uma política, isso vai acabar levando a uma lei dominical. E ela diz mais, nesse texto aqui, quando a América ou os Estados Unidos, o país da liberdade religiosa, se alinhar
com o papado, a fim de dominar as consciências e impelir os homens a reverenciar o falso sábado, que no caso é o domingo, os povos de todos os demais países do mundo hão de ser induzidos a imitar-lhe o exemplo. Olha que interessante. É o que está em Apocalipse 13. As demais nações, ao verem os Estados Unidos em seu país terem a união entre igreja e Estado e através dessa união serem criadas leis impositivas a todas as pessoas, e a principal lei, a lei dominical, as demais nações do mundo vão fazer a mesma coisa e nós teremos então uma lei dominical global. Outro texto dela. As nações estrangeiras seguirão o exemplo dos Estados Unidos, posto que ela seja a líder. Os Estados Unidos é o país líder. Todos seguem os Estados Unidos de um jeito ou de outro. Todos dependem dele, né? Quer seja economicamente, culturalmente, e assim por diante. Posto que ela seja a líder dos Estados Unidos, a mesma crise atingirá todo o nosso povo, ou seja, o povo que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus. Nós, adventistas do sétimo dia, Ellen White está dizendo. Então a mesma crise atingirá todo o nosso povo em toda parte do mundo. E de fato é para esse cenário que estamos caminhando. Se vai haver uma lei dominical global, os adventistas do sétimo dia que guardam o sábado como memorial da criação, o dia em que nós guardamos para adorar ao Criador, essas pessoas serão perseguidas sim, porque elas não vão aceitar que o domingo é um dia sagrado, um dia de adoração, um dia para a questão climática, o que quer que seja. Eu também gostaria de chamar a atenção para os dispositivos que serão utilizados por esse sistema, esse novo sistema de governo global, essa nova ordem mundial, para poder, de alguma forma, controlar as pessoas, monitorar. E nós temos a identificação digital e o dinheiro digital. E nós estamos vendo que, de fato, nós estamos caminhando a passos largos para que essas tecnologias, de alguma forma, sejam utilizadas para controle das pessoas, para privar as pessoas de certas coisas. Nos mostrando que, de fato, estamos caminhando para o cumprimento de Apocalipse 13, onde é dito que o povo de Deus, aqueles que não vão aceitar a lei dominical, não vão poder nem comprar nem vender. Não vão poder negociar. Por que eles não vão poder fazer isso? Porque haverá ferramentas de controle que vão poder identificar aqueles que aceitaram a lei dominical e aqueles que não aceitaram. E duas dessas ferramentas, eu posso dizer com toda certeza, elas estão sendo preparadas, estão sendo desenvolvidas pelos governos, estão já sendo aplicadas, como por exemplo a identificação digital e o dinheiro digital. E aqui nós temos algumas informações de alguns jornais que eu gostaria de citar para vocês. Biometric. União Europeia diz que pode ter uma carteira de identidade digital até 2024, independentemente dos desafios. African Business. O Kodo abre caminho para a identidade digital na África. Nós temos também uma outra informação da VOA, Learning English, que diz o seguinte: Japão quer que mais pessoas usem identificação digital. Então os países eles estão desenvolvendo essa ferramenta, estão disseminando essas ferramentas. Nós estamos vendo que a União Europeia já promete uma carteira de identidade, né, de ID, até o ano de 2024, no próximo ano aí. Né, o continente africano também trabalhando para que os países da África a população tenha identidade digital. Isso facilita para que o governo ele saiba quem são as pessoas, o que elas fazem, né? E isso está se espalhando aí a passos largos a todos os países do globo. A questão do dinheiro digital também me chama a atenção, que é a CBDC, tá? O dinheiro digital que eu quero trabalhar com vocês aqui, com as informações, é a CBDC, que é a moeda digital do Banco Central. Essa moeda ela é rastreável, tá?
ela é criada pelos bancos centrais dos governos dos países e toda transação que é feita através dessa CBDC, dessa moeda digital do Banco Central, o governo sabe o que a pessoa está comprando, o que ela está fazendo, tá? Então fica tudo registrado. Então, através também do dinheiro digital, os governos eles vão, né, ter um controle maior daquilo que a população faz. E a intenção é que no futuro, de fato, nós deixaremos de usar o dinheiro físico, né, para apenas utilizar o dinheiro digital. E nós temos algumas informações importantes no jornal The Conversation. Moedas digitais do Banco Central, que é a CBDC, podem significar o fim da democracia. Questões importantes a considerar. Espera-se que as moedas digitais do Banco Central deem às autoridades a capacidade de controlar completamente as finanças de seus cidadãos. Os estados seriam capazes de restringir os cidadãos de comprar quaisquer serviços e bens, e os governos ganhariam uma maior influência e controle sobre a vida das pessoas. E quando eu olho para essas informações aqui, eu vejo aquilo que a Bíblia diz a respeito ali de comprar e vender, de Apocalipse 13. De fato, nós estamos caminhando para o cumprimento dessas profecias. The Epoch Times. Moedas digitais do Banco Central permitiriam que os governos controlassem em que as pessoas gastam dinheiro, diz funcionário do FMI. Ao programar a CBDC ou a moeda digital do Banco Central, ela é programável, viu? Esse dinheiro pode ser direcionado com precisão para que tipo de pessoas podem possuir e para que tipo de uso esse dinheiro pode ser utilizado, por exemplo, para alimentos. Então, de fato, essas duas ferramentas estão sendo preparadas, estão sendo já disseminadas por vários governos, estão sendo testadas por esses governos nas suas populações. Nós temos o caso da China, e isso tem se espalhado por vários países, tá? E nós vamos tratar isso em uma outra palestra seguinte, com mais profundidade. Mas, de fato, essas duas ferramentas, elas estão sendo utilizadas e elas serão ferramentas eficazes para o controle, para o monitoramento e também para a aplicação de sanções no futuro para aqueles que não aceitarem a lei dominical, descrita em Apocalipse 13. E eu queria colocar também para vocês aqui mais um evento que é mencionado por Jesus ali em Lucas 21 e também Mateus 24, que é a pregação do evangelho a todo mundo. E eu queria destacar aqui a entrega do livro Grande Conflito de Ellen White nos anos de 2023 e 2024, que serão entregues a milhões em todo o mundo. Lembrando que o livro Grande Conflito ele tem uma mensagem muito clara e objetiva a respeito das três mensagens angélicas de Apocalipse 14, que é o Evangelho Eterno, que é o Evangelho mencionado por Jesus, que seria pregado a todo mundo nos últimos dias. E essa mensagem clara, principalmente a terceira mensagem angélica, que fala que é uma advertência às pessoas a não adorarem o poder papal de Roma por meio da observância do domingo. Então, neste livro Grande Conflito, essa mensagem é muito clara. E quando as pessoas lerem este livro, elas tomarão a sua decisão de que lado que elas vão estar. Se do lado de Deus, se vão adorar a Deus, ou se vão adorar ao papado, à besta, ou se vão adorar a Deus, né, guardando o mandamento que representa o memorial da criação, que é o sábado, que representa a adoração a Deus como Criador, ou se vão adorar o papado a seres humanos, a poder humano, através da observância de uma lei humana, que é a lei dominical. Então, este livro ele está sendo entregue no ano de 2023 e também será entregue no ano de 2024. E Ellen White fala algo interessantíssimo a respeito deste livro. Ela diz o seguinte: o grande conflito, que é o livro, deve alcançar ampla circulação.
ele contém a história do passado, do presente e do futuro. Em sua exposição das cenas finais da história dessa terra, dá ele um poderoso testemunho em favor da verdade. Estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste livro que de qualquer outro livro que eu tenha escrito, pois em O Grande Conflito, a última mensagem de advertência ao mundo é dada mais distintamente que em qualquer de meus outros livros. Então, de fato, esse livro ele fará uma obra muito grandiosa nesses últimos dias, preparando as pessoas para a vinda de Jesus. E eu queria ler com vocês um texto muito importante dela também. Ela diz o seguinte a respeito desses últimos dias e dos acontecimentos, dos eventos que fazem parte do sinal de todas essas coisas mencionadas por Jesus. As calamidades em terra e mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos, são assombrosos. Prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. As forças do mal estão se arregimentando e consolidando-se. Elas se estão robustecendo para a última grande crise. Grandes mudanças estão prestes a operar-se no mundo, e os acontecimentos finais serão rápidos. Testemunhos Seletos, volume 3, página 280. Então ela fala a mesma coisa que Jesus ele diz em Lucas 21 e Mateus 24. Tudo aquilo que está acontecendo, as crises que estão acontecendo no mundo hoje, é um sinal, é o sinal que Jesus deu para os seus discípulos nos últimos dias, para eles se prepararem, porque os últimos eventos, eles estão prestes a acontecer, e a própria Ellen White diz que estes últimos eventos, no qual a lei dominical faz parte, e a decisão que as pessoas têm que tomar, de que lado vão estar, esses últimos eventos, eles serão rápidos, e então Jesus voltará. Eu queria ler com vocês um último texto que está em Lucas, no capítulo 21, do verso 29 ao verso 36. Diz assim, Jesus diz assim: Ainda lhes propôs uma parábola dizendo: Vede a figueira e todas as árvores. Quando começam a brotar, vendo-o, sabeis por vós mesmos que o verão está próximo. Assim também, quando virdes acontecerem estas coisas, ou seja, esses eventos que ele mencionou anteriormente, falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas, nação contra nação, fome, crise climática, terremotos, entre outros eventos, a pregação do evangelho em todo mundo, quando vocês verem acontecerem estas coisas, sabei que está próximo o reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração. Olha que interessante que Jesus está falando aqui. A geração que está vendo esses eventos, ela não vai passar. É essa geração que vai ver Jesus voltando. Sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Verso 36. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Eu quero encerrar essa palestra fazendo um convite a você, para que você possa colocar a sua vida nas mãos do Senhor, do Criador, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, de Jesus. Em breve, Jesus ele voltará nas nuvens dos céus. Nós estamos vendo o cumprimento das palavras de Jesus. Todos os eventos que Jesus menciona em Lucas capítulo 21, em Mateus capítulo 24, todos os eventos estão se cumprindo de forma simultânea.
Isso requer de nós preparação, requer que nós busquemos ao Senhor, entreguemos a nossa vida a Ele e estejamos atentos ao que está acontecendo à nossa volta. Porque em breve os últimos eventos acontecerão e nós precisaremos estar unidos com Cristo para que possamos passar pelas provas, pela perseguição, pelo grande tempo de angústia que virá. E, consequentemente, estarmos prontos para receber Jesus vindo nas nuvens do céu. Pense nisso e eu quero orar com você neste momento. Querido e bondoso Deus, agradecemos ao Senhor por esta palestra e pedimos que o Senhor, por tua graça e misericórdia, nos ajude a estarmos de pé diante dos últimos eventos que estão prestes a acontecer. Ajude-nos, nos dê poder, nos dê força, a capacidade para superar todas as adversidades que estão diante de nós, estando firmes para receber o Senhor, que virá nas nuvens dos céus com grande poder, glória e majestade com todos os seus anjos. Te agradecemos mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau e até a nossa próxima palestra.